Olá, estudantes do nono ano! Nesse vídeo vamos falar sobre a utilização da fatoração para resolver equações do segundo grau. Vamos lá entender um pouquinho disso? Então nós precisamos lembrar das ferramentas da fatoração para poder utilizar ela dentro da resolução de problemas, ok? E quando nós temos uma equação do segundo grau e nós mexemos um pouquinho nela utilizando as ferramentas, nós podemos sim encontrar a solução, ok? Utilizando dessas ferramentas. Quais são elas? Vamos relembrar. Fator comum em evidência. Quando você tem lá quantas parcelas você quiser, tá bom? Mas você tem o fator comum nelas. Nesse caso eu tenho número e letra. Coloca as duas coisas em evidência, sobra 4x menos 1 quando você coloca a parcela inteira, tá bom? Nós temos a fatoração por agrupamento, que nada mais é do que você colocar em evidência duas vezes. Então aqui eu tinha um trinômio, não dava para fazer por agrupamento. Não dá desse jeito. Se você desmembrar o termo central, reescrever ele como dois termos, você vai ter 4, ó. E se você escrever de forma conveniente, olha o que acontece. X em evidência sobra x menos 2. 3 em evidência sobra x menos 2 de novo. E daí você pode colocar o x menos 2 em evidência, colocou, você tem uma multiplicação que é nula. Muito útil na resolução de equação, tá bom? Eu tenho a diferença de dois quadrados também, quando você tem dois termos e não tem nada em comum para colocar entre eles ali, para colocar em evidência. Então você tenta extrair a raiz quadrada de cada um. Se der certo, beleza, você conseguiu, ó. Nesse caso, a raiz quadrada do primeiro deu 2x, raiz quadrada do segundo deu 5. Então você escreve a raiz do primeiro menos a raiz do segundo, raiz do primeiro mais raiz do segundo. Então você intercala apenas os sinais, tá bom? E temos o trinômio quadrado perfeito, que é quando você tem um trinômio e você percebe que o primeiro e o terceiro termo dá para extrair a raiz de cada um. É um quadrado perfeito. Então aqui, ó, raiz quadrada de 25x ao quadrado, 5x. Raiz quadrada de 9, 3. E o termo central é duas vezes o primeiro aqui vezes o segundo. Então você escreve a raiz quadrada do primeiro, sinal que está no meio, a raiz quadrada do último, fecha parênteses ao quadrado. Aqui tem um outro exemplo, ó, extraindo a raiz do primeiro e do terceiro termo, nós conseguimos fatorar esse trinômio, tá bom? Mas e como é que fica dentro da resolução? Então está aqui uma equação do segundo grau e eu quero encontrar a soma das raízes. Então mais do que encontrar a raiz, eu quero a soma delas. Então vamos lá. Eu tenho aqui um binômio, dois termos. Tem alguma coisa que eu posso colocar em evidência? Não, né? Nem o fator comum. Então eu vou tentar pelo outro jeito, eu vou tentar extraindo a raiz, porque há uma chance de eu utilizar a diferença de dois quadrados aqui, tá bom? Então eu vou extrair a raiz quadrada de cada um para ver se eles têm raiz quadrada exata. São números decimais, então para isso eu vou reescrever eles na forma de fração para ficar mais fácil, tá bom? Então olha aqui, ó, 1,69 é 169 sobre 100, tá bom? Aí raiz do numerador, raiz do denominador, você pode separar essa raiz. Raiz de 169 é 13, raiz de x ao quadrado x, raiz de 100 é 10. 13 dividido por 10, eu encontrei, existe, é 1,3x a raiz quadrada do primeiro termo. E do segundo? Mesma coisa, ele é um número decimal, é chato de resolver, né? Então transforma em fração. Vai ficar 10.201 sobre 10.000. 1, 2, 3, 4 casas depois da vírgula, tem que ter 4 zeros aqui, tá? Raiz quadrada do de cima, põe em cima e tem, é 101. Raiz quadrada de 10.000 é 100, põe embaixo. Divide, dá 1,01. Então, eu encontrei as duas raízes. Basta escrever eles. Essa raiz e essa aqui, intercalando os sinais de mais e menos dentro do parênteses. Então, vai ficar assim, ó. Raiz do primeiro menos raiz do segundo. Raiz do primeiro mais raiz do segundo. Diferença de dois quadrados. E para eu resolver, é uma multiplicação que é nula. Basta escrever cada termo igual a zero, gente. Então, o primeiro termo igual a zero, o segundo também. Fica muito fácil, porque é letra para um lado, número para o outro. Então, vai ficar letra para um lado, número para o outro, 1,3x igual a 1,01. Passa o carinha dividindo, aproximadamente 0,78. E a outra também muda só o sinal, né? Deu a mesma resposta com sinal oposto. Como ele quer a soma das respostas, somando os dois carinhas deu 0. E a gente conseguiu encontrar a solução desse problema utilizando a fatoração, tá bom? Então a fatoração ela é muito usada para resolver equações. Temos várias ferramentas que podemos utilizar, ok?
Nesse vídeo falamos sobre a utilização da fatoração para resolver a equação do segundo grau. Espero que vocês tenham gostado e até breve.